Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na caixa de ferramentas de um arquiteto de rede. Sabe, vamos explorar as configurações de Bridge Domain no Cisco ACI, que é, na verdade, o cérebro por trás de toda a operação. Pense nisso como painel de controle mestre que permite ajustar cada detalhe da rede. Todo profissional de rede em algum momento se depara com esta pergunta, né? Como é que se consegue ter um controle tão detalhado, tão granular de uma rede super complexa para garantir o máximo de performance e segurança? Bom, a resposta, em grande parte, está em dominar as configurações do Bridge Domain. É ali que a mágica acontece. E esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o básico do encaminhamento. Depois passa para como gerenciar os endpoints, otimizar o tráfego multicast e, claro, como se conectar com o mundo lá fora, reforçando a segurança. E olha, no final se preparem para 3 dicas de ouro que são daquelas que não dá para esquecer. Então, vamos nessa! Certo? Vamos começar com os fundamentos, as ferramentas essenciais. São elas que definem, sabe, as regras básicas do jogo, ditando como o tráfego flui para dentro e para fora da rede ACI. Dominar isso aqui é o primeiríssimo passo. E bem no coração de tudo está o COAP, o Protocolo do Conselho do Oráculo. Que nome, hein? Mas faz sentido. Pense nele como o cérebro da rede, a única fonte da verdade. Em vez da rede sair por aí gritando "Ei, onde está todo mundo?", ela simplesmente pergunta ao COAP. Ele sabe a localização de cada um, o que evita o caos e aquelas tempestades de tráfego. É a inteligência central em ação. Agora, vamos falar de um problema clássico, o tal do tromboning. Imagina só, ir até uma loja numa cidade para comprar algo, só para descobrir que o produto na verdade está em outra cidade. É exatamente isso que acontece com o tráfego. Ele chega num data center, descobre que o destino está em outro lugar, e aí precisa fazer uma viagem extra. É um desvio lento que desperdiça um tempo e recursos preciosos. E qual a solução para isso? Advertise Host Routes. Quando a gente ativa essa função, ela basicamente coloca uma placa de sinalização gigante dizendo: olha, o servidor que estão procurando está exatamente aqui. Isso garante que o tráfego sempre pegue o caminho mais curto, mas, atenção, se isso for feito para milhares de servidores, pode acabar sobrecarregando os roteadores externos com informação demais. É uma ferramenta poderosa, mas que precisa ser usada com sabedoria. É uma faca de 2 gumes. E para manter a rede organizada e segura, a gente tem a opção Limit IP Learning to Subnet. Pense nela como um segurança na porta de uma festa. Por padrão, qualquer um pode entrar. Com essa opção ativada, só os IPs que estão na lista de convidados, ou seja, na subrede configurada, é que são permitidos. Isso não só mantém a casa em ordem, como também cria uma barreira fundamental contra intrusos e ataques de IP spoofing. Bom, agora que já cobrimos o básico, vamos para os instrumentos de precisão. Essas são as ferramentas que dão aquele controle total sobre como a rede se lembra e gerencia cada dispositivo conectado, desde o momento em que ele aparece até a hora que ele vai embora. A política de retenção de endpoints é importantíssima. Ela define basicamente a memória da rede. O mais interessante aqui é o caso de uso para servidores silenciosos. Sabe aqueles que ficam quietinhos por horas e só se comunicam quando é realmente necessário? Se a gente aumenta o tempo de retenção, garante que a rede não se esqueça deles. Isso evita ter que sair procurando por toda parte da próxima vez que eles precisarem falar. Agora, um cenário curioso. Imagine um dispositivo que se move tão rápido entre as portas que a rede começa a achar que tem algo de errado. Para se proteger, o ACI o classifica como um Rogue Endpoint. Basicamente, coloca ele numa lista negra e se recusa a aprender sobre ele. O resultado? Perda total de conectividade para aquele dispositivo. Mas, e se esse movimento todo for normal? Como acontece num cluster de firewalls, por exemplo? A solução é a Rogue COAP Exception List. É como se a gente dissesse para a rede: ei, calma lá, eu conheço esses caras. Eles se movem bastante, mas são de confiança, pode deixar passar. Isso garante que serviços críticos não sejam interrompidos por um sistema de proteção que foi, digamos, um pouco zeloso demais. Muito bem, agora vamos pegar as ferramentas especializadas. Elas são como os bisturis de um cirurgião, sabe? Projetadas para lidar com tarefas bem específicas, como streaming de vídeo ou tráfego entre data centers, e tudo isso com a máxima eficiência possível. A primeira ferramenta é o IGMP Snooping. Pense nele como um carteiro inteligente. Em vez de entregar a mesma carta para todas as casas da rua, ele espia, ele ouve quem realmente quer receber aquela correspondência e entrega só para essas pessoas. Isso economiza uma quantidade absurda de largura de banda e evita que a rede fique sobrecarregada com tráfego desnecessário. E aqui a gente vê o poder de uma única caixinha de seleção. A opção Optimize One Bandwidth é como dar superpoderes ao nosso carteiro inteligente. Ela o impede de enviar tráfego por links de longa distância, que são caros,
a não ser que ele tenha a certeza absoluta de que tem alguém do outro lado querendo receber. A economia de custos e de banda aqui pode ser gigantesca. Ok, já organizamos o tráfego interno. Mas e agora? Como é que a gente constrói pontes seguras e eficientes para o mundo exterior? Vamos ver as ferramentas para isso. O DHCP Relay no SI é um exemplo perfeito de como a automação pode simplificar a vida. Em vez de um monte de comandos complicados, é só aplicar uma etiqueta a um label. Essa etiqueta aponta para uma política, que diz onde o servidor DHCP está. E a melhor parte? Se os servidores tiverem uma rede diferente, o ACI cuida de construir as pontes necessárias, tudo de forma automática. Não precisa se preocupar com os detalhes. Chegou a hora de abrir o kit de segurança. Estas são as ferramentas que transformam a rede numa verdadeira fortaleza, protegendo contra ataques e dando uma visão de raio-x de tudo que está acontecendo lá dentro. A política de First Hop Security, ou FHS, é o segurança de primeira linha. Ela verifica a identidade de cada pacote que chega na porta. Se qualquer coisa parecer suspeita, se a identidade não bater com o que a rede espera, o pacote é barrado na hora. Isso impede uma série de truques sujos, como falsificação de identidade e ataques de interceptação. Visibilidade também é uma questão de política. Dá para colocar os sistemas mais críticos sobre um microscópio, com uma política agressiva que coleta dados a cada 5 minutos. Já para as áreas menos sensíveis, uma política padrão, com verificações a cada hora, pode ser mais que suficiente. O nível de vigilância é uma escolha, e isso otimiza os recursos de monitoramento. Chegamos na parte mais importante. Se for para guardar apenas 3 coisas de toda essa conversa, que sejam estas. São as regras de ouro para evitar desastres na rede. Pense nelas como o conselho do mestre. Começando pela nossa terceira regra de ouro. Tenha muito, mas muito cuidado com a opção Advertised Host Routes. Lembre-se, ela é poderosa, mas ativar isso numa rede com milhares de dispositivos pode literalmente afogar os roteadores externos no mar de informações. Sempre mesmo, analise o impacto antes de apertar esse botão. Agora, a segunda lição mais importante. A segunda regra de ouro é use Limit IP Learning to Subnet sempre que for possível. Isso não é só uma boa prática, é higiene básica da rede e uma camada de segurança essencial. É como ter um segurança na porta. Mantenha a lista de convidados organizada e evita que problemas pequenos se transformem em dores de cabeça gigantescas. E, finalmente, a regra número 1, a mais crítica de todas. E aqui está a regra número 1, a mais importante. Ao desviar o tráfego para um firewall usando o PBR, é absolutamente crucial habilitar o Disabled IP Data Plane Learning. Se isso for esquecido, a rede vai ficar completamente confusa, aprendendo o endereço errado para o dispositivo errado. O resultado? Um pesadelo de quedas de tráfego aleatórias que são quase impossíveis de rastrear. Grave isso. E assim, a gente fecha a nossa caixa de ferramentas. Exploramos desde os fundamentos até as configurações mais avançadas. A pergunta que fica no ar é: qual dessas ferramentas vai ser a primeira a ser usada para levar a rede para o próximo nível?